partir desse texto de Salmos, capítulo 13, é um salmo de 6 versículos, é um salmo de oração, é um salmo que Davi expressa basicamente 2 partes. Né? Uma parte é a parte em que ele manifesta uma angústia em sua alma, um sofrimento, uma dor, que são os 4 primeiros versículos, e os últimos 2 versículos do Salmo 13, ele vai, então, manifestar uma oração de confiança, e eu quero, então, que os irmãos abram a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 13, para que a gente possa reportar a esse texto e ver o quanto nós podemos aprender com esse texto o que Deus tem a nos ensinar. O tema dessa mensagem é oração de confiança. E o texto diz assim, eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me com os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-se com meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que maravilha de salmos! É um salmo para hoje. Alguns autores dizem que esse salmo é também um salmo de Jesus. Aquele salmo em que ele manifesta com essas mesmas expressões, lógico, com a linguagem pessoal do nosso Cristo, ele expressa ali na cruz o quanto a sua alma estava angustiada, o quanto ele se sentia tão só, levando sobre si o sofrimento de todos nós. Então, aqui, podemos então dizer que pode existir, biblicamente, uma correlação do Salmo 13 com a expressão de Jesus ali na cruz, que manifesta a dor, a tristeza, a angústia que ele estava sofrendo na cruz. Esse salmo, não se sabe ao certo o contexto pelo qual Davi o escreveu. Possivelmente, pelas suas palavras iniciais, poderíamos, inclusive, dizer que no original do hebraico, o título dessa mensagem desse Salmo 13, é profundo lamento. Por quê? Porque Davi está triste, Davi está angustiado. A sensação que ele tem, inclusive, manifesta no Salmo, é que parece que o Senhor o abandonou, parece que ele está se sentindo sozinho. E é realmente um salmo dramático, curto na sua expressão escrita, mas profundo em manifestação de uma alma que estava passando por dor, por sofrimento, mas também é um salmo que conclui encorajando, transmitindo confiança, transmitindo a certeza de que Deus cuida, que Deus provém todas as coisas. Não se sabe ao certo se essa angústia que Davi estava passando era uma angústia no âmbito figurativo, apenas uma figura de linguagem, ou se de fato havia uma angústia real. Alguns autores dizem que, se nós olharmos para esse salmo com o olhar de que era uma angústia literal, podemos então dizer que ou Davi estava sofrendo ameaças com outros inimigos, ou Davi estava sofrendo ameaças diretamente com o próprio rei Saul, ou até mesmo ele estava sofrendo uma certa ameaça do seu filho Abisalão. Então, não se tem concretamente o que era o contexto do sofrimento, da angústia, da alma completamente debilitada de Davi. Se formos olhar de forma figurativa, alguns autores dizem que parece que Davi estava sofrendo de uma enfermidade da alma. Certamente uma angústia, uma tristeza, uma dor
em sofrimentos da sua alma, e ele, então, escreve esse texto que, por vezes, ele inicia 4 expressões que nos chamam a atenção do grau de sofrimento, do grau de dor que ele estava sentindo quando ele escreveu esse salmo, quando ele usa a expressão até quando, Senhor? 4 vezes ele usa essa expressão. Então, Davi demonstra com isso que ele estava muito triste, muito angustiado. E esse salmo é a manifestação desse lamento, não de murmúria, não de queixa, mas de uma alma que transmite diante do seu Deus, do seu Pai Celestial, do Senhor sobre todas as coisas, aquilo que estava passando no seu coração. Poderíamos dizer, então, que é uma oração de clamor. Podemos dizer que ali ele estava manifestando, com essa expressão, até quando, Senhor? Ele estava manifestando o quanto a sua alma estava ferida. E aí a gente pode, então, dizer que esse Salmo 13, é um salmo que pode nos ensinar o quê? Pode nos ensinar que os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer situação e dificuldade da vida. Esse salmo, ele resume isso. Ele deixa entender que, por mais que o rei Davi, o salmista Davi, o levita Davi estivesse vivendo essa angústia ao ponto de chegar ao extremo de pensar que estava sem a presença, sem o cuidado, sem a proteção de Deus, mesmo assim, esse salmo estimula as nossas vidas, estimula a nossa caminhada em Deus, que independente das circunstâncias, independente do que viemos a sofrer, que nós devemos confiar que Deus, ele nos ajuda, ele é o socorro, ele é o cântico dos nossos lábios. E essa oração é uma expressão de um sentimento de um filho para o pai. E é nesse aspecto que nós vamos, então, mergulhar nessa primeira parte do Salmo. E eu quero, então, que você volte lá para o Salmo, os versículos 1 a 4, e vamos olhar, então, esse primeiro aspecto desse Salmo, que é a angústia do salmista. E essa angústia manifesta com a expressão até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza do coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Observe que em 2 versículos ele usa 4 vezes a mesma expressão, até quando? E quando nós lemos esse salmo, nós ficamos com a seguinte pergunta na nossa cabeça: o que está acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração tão angustiado? O intenso sofrimento de Davi fica claro para nós quando ele repete, e todas as vezes que a Bíblia traz a expressão repetitiva, é para enfatizar alguma coisa, para nos chamar a atenção para alguma coisa, e aqui, então, o texto está dizendo que Davi está chamando a atenção de Deus, chamando a atenção daqueles que estavam próximo dele, do seu estado, da sua condição. E aqui nós vamos observar essa expressão por 4 vezes. Até quando, Senhor? Até quando? A primeira coisa que a gente observa nesse aspecto é essa possível luta que Davi vivia com relação ao seu inimigo. E esse inimigo, olhando de forma aqui contextual, podemos dizer que esse inimigo estava não somente trazendo atribulação, trazendo angústia, trazendo dor e sofrimento ao coração de Davi. Seja esse inimigo real, Saul ou Absalão, sejam opositores estrangeiros das nações que lutavam e guerreavam contra Israel. Portanto, ele estava, de fato e de verdade, sofrendo uma angústia real. Não era algo fantasioso, não era uma utopia, era algo real que estava angustiando a sua alma.
Ele também poderia, de forma figurativa, conviver com essa enfermidade da alma, que pode ter sido causada pela frustração de ver o seu próprio filho, Absalão, perseguindo e tentando usurpar o seu reino que foi dado por Deus. Pode ser outras situações da vida que levou a ele a estar com essa doença. O que nós observamos nesse texto é que ele estava com a sua alma ferida. Uma outra coisa que a gente vai observar no texto é quando ele usa essa expressão, até quando, Senhor? E ele atrela essa expressão a uma outra no versículo 1, quando ele diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Irmãos, a angústia de alma leva o indivíduo a se sentir abandonado por Deus. Quando a pessoa está vivendo um sofrimento, uma tristeza, e ela sendo de forma real, causada por uma perda, causada por uma enfermidade que está sendo lutando, está combatendo, está tratando, seja um desemprego, seja uma pandemia que estamos vivendo, é algo real, é algo que nos traz realmente tristeza, que nos traz angústia. Se nós não nos atentarmos para esse momento e olhando para Deus, na perspectiva de que, acima dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus, ele continua no controle, ele continua no governo de todas as coisas. A tendência que nós temos, a tendência que temos em nossa alma, e aí me refiro aos nossos sentimentos, me refiro aos nossos pensamentos, me refiro à nossa vontade, a tendência que naturalmente a nossa humanidade inclina é achar que Deus nos abandonou. E, lógico que no contexto de Jesus, esse sentimento era legítimo também, porque por causa dos meus pecados, pelos seus pecados, a angústia que Jesus estava vivendo era ser abandonado literalmente pelo Pai, porque era impossível o Pai Santo estar em profundo relacionamento com o Filho que estava levando sobre ele os nossos pecados. Pode ser, inclusive, que esse seja também o sentimento e a expressão que você esteja usando nessa noite, que você esteja usando nesse dia. Até quando, Senhor, eu vou passar por essa angústia? Até quando, Senhor, eu vou passar por esse tratamento, por essa enfermidade? Até quando, Senhor, nós vamos ficar assim retidos, confinados, com medo de um vírus que está matando milhares de pessoas no mundo? Até quando, Senhor? Até quando? E interessante que o versículo 3, além de nos levar a compreender que o salmista Davi, ele estava chegando ao extremo de achar que ele estava abandonado por Deus, e nem sempre isso é algo que acontece apenas em personagens bíblicos. Parece que há situações e circunstâncias das nossas vidas que podem estar sendo vivenciados nos dias de hoje, em que a gente acha também que a gente está abandonado, que o Senhor não está conosco, que as adversidades que estamos convivendo e que estamos tendo que lidar com ela, parece que é tão grande, se agigantou de tal forma que esconde diante dos nossos olhos, esconde diante de nós a certeza de que Deus está conosco. E aí o versículo 3, o próprio salmista traz uma outra reflexão quando ele ora, dizendo ao Senhor: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Observe que o sofrimento, a tristeza de Davi, nesse versículo 3, traz duas consequências muito significativas. A primeira é que ele estava entendendo que a sua dor, o seu sofrimento, levaria ele até a um estado de morte. E ele, então, clama. A segunda coisa que a gente observa ainda desse versículo 3 é que, por vezes, ele ora e o problema se agrava. Em vez do problema reter, o problema diminuir, o problema se agrava, ao ponto de ele dizer: Senhor, até quando eu clamo o Senhor e o Senhor não me responde, ao ponto de eu estar caminhando para a morte? Essa seria uma linguagem, vamos dizer assim, transliterada para esse versículo 3. Irmãos, o tempo
passou no texto e o problema não tinha sido resolvido, mesmo sabendo que este homem chamado Davi era um homem segundo o coração de Deus. E que, por vezes, esteve orando em outras ocasiões, em outros momentos, teve a sua resposta imediata de Deus. Aqui o versículo 3 mostra que a sua angústia também estava relacionada ao fato de que ele não via o problema sendo resolvido. E questiona, até quando, Senhor? Até quando? O versículo 4 diz que as coisas estão piorando e Davi ainda não tinha ainda como enfrentar os inimigos que estavam ali zombando dele. Ou seja, não bastava o conflito pessoal interior que ele estava vivendo, ainda havia o externo, pessoas, sejam perto ou longe, que estavam ali menosprezando, questionando e dizendo: qual é o teu Deus? Por que essa situação sua, dessa angústia da sua alma, esse sofrimento que você está passando, por que não foi resolvido isso? Irmãos, a realidade de Davi é uma realidade que nós vivenciamos. Isso aqui não é apenas um episódio de um homem que nos traz a experiência, que nos deixa a referência, que nos dá o exemplo e que ficou retido nas Escrituras, não. Nós, muitas vezes, vivemos situações semelhantes a Davi, em que a nossa alma está tão aflita, estamos tão debilitados em nossos sentidos, em nossas emoções, em nossas dores, que a gente pensa que Deus nos abandonou, que a gente pensa que a nossa oração não foi respondida pelo Senhor e que as nossas vozes interiores, que muitas vezes são os nossos inimigos, dizem para a gente: olha, Deus não se preocupa e Ele não está preocupado com você. E a gente entra, então, em uma dor mais aguda, mais profunda, em que a gente parece que não encontra uma saída. Pode ser, inclusive, que também, ao estar ouvindo essa mensagem, nada disso esteja acontecendo com você. Mas o Senhor já está, de forma preventiva, falando ao seu coração de que quando um dia ruim, quando um tempo ruim, uma circunstância ruim vier sobre a tua vida, que você aprenda com o exemplo de Davi e de tantos homens da Bíblia, o que fazer nos dias maus. Davi estava convivendo com um problema real. Todos nós, esse é o nosso contexto de hoje, estamos vivendo dias de angústia em nossa alma, de medos, de ansiedades, de desejo para que esse tempo de pandemia passe e que essa situação seja resolvida para todos nós. E isso é fato, é algo real. Mas também existem outros medos que vêm nos assolando nos últimos dias e, por conta até da própria pandemia, a gente não tem se atentado, mas nós estamos vivendo em uma cidade, em um país extremamente violento, onde nós não temos certeza que, ao ir numa padaria, ao ir num mercado, se teremos a certeza de voltar para casa. Se realmente não confiarmos, se realmente não formos cuidados pelo Senhor, irmãos, nós estamos alheios, nós estamos de forma muito clara, por mais que tenhamos vários elementos no nosso governo que queira trazer uma relativa segurança, seja os policiais militares, seja os policiais civis, seja até mesmo os guardas municipais, a segurança pública não pode garantir a sua segurança. E para muitas pessoas, isso traz muitos transtornos. Nós não temos segurança se sairmos de carro, se sairmos de transporte público, se, de fato, formos acompanhados ou não acompanhados. Nós temos insegurança indo nos mercados, indo em um banco. Em todo o tempo, nós vivemos isso. Estamos vivendo dias também em que a peste está assolando o mundo. E são diversas pestes.
doenças que acontecem do nada, que aparecem do nada, que são doenças assustadoras, são doenças destruidoras, são doenças que tiram todo o nosso chão, tira toda a nossa estabilidade, que nos mostra a nossa finitude, que nos mostra que realmente nós somos pó. E isso muitas vezes traz uma certa angústia em nossa alma, desestabiliza os nossos pensamentos. E o contexto que o mundo vive é dessa forma. Um contexto em que, muitas vezes, as pessoas, ao serem acometidas por aflições e situações difíceis da vida, como um desemprego, como uma enfermidade, como uma contaminação do próprio vírus Covid-19, seja uma outra dor que venha a sofrer, o mundo se refugia nas drogas, o mundo se refugia, muitas vezes, em drogas lícitas e ilícitas, para tentar amenizar a angústia da sua alma. Essa semana eu estava comentando aqui em casa de um grande cantor famoso que não apenas é sucesso no nosso país, mas sucesso pelo mundo, e que vai para a emissora de uma televisão aberta em nosso país e diz que ele é um viciado no álcool e que ele se encontrava no fundo do poço. Portanto, uma pessoa realizada, rica, um artista, mas o início da pandemia, o medo, desestabilizou esse artista ao ponto de ele entrar em um profundo sentimento de medo, de angústia. E aí enveredou para o uísque, para a cachaça. E quando eu vi, nesses dias, a reportagem desse jovem cantor, eu fiquei assustado o quanto ele envelheceu. E ele chegou a dizer que ele estava no fundo do poço. Estava no fundo do poço. Irmãos, nós estamos sofrendo um tempo onde todos nós estamos vivendo esse medo desse vírus maligno. Mas nós temos um diferencial. Nós temos uma confiança naquele que confiou e que nos certificou e nos garantiu de que essa vida é passageira e nós viveremos além dessa terra. Mas o mundo não está assim. O mundo está em desespero. O mundo está completamente desolado, angustiado. As pessoas estão completamente feridas em suas almas. Ao ponto disso, nós temos visto quantas manifestações de suicídio, de pessoas que estão tentando contra a vida de outros e as suas próprias vidas. Por quê? Porque estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. E no nosso contexto, a gente passa a ter um entendimento de lutas, de adversidades, com outra perspectiva. Nós orientados pela palavra do Senhor, passamos a compreender que as adversidades que vêm sobre o povo de Deus vêm com o objetivo de cumprir a vontade de Deus, vêm com o objetivo de, muitas vezes, nos trazer paciência, como diz aquela fórmula maravilhosa de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, que ele fala sobre esse processo de paciência, a perseverança e todo o processo que nos traz paz. Ao mesmo tempo, também, essas circunstâncias difíceis nos levam a ter humildade e simplicidade. E aprendemos e reeducamos as nossas vidas e os nossos valores para coisas que não estávamos focando, porque estávamos cheios de nós mesmos. E há situações que vêm sobre nós de lutas e adversidades que a gente para e pensa, não há solução. Estamos no fundo do poço. A nossa alma está completamente angustiada. Nessas horas, nós aprendemos que o Senhor continua no controle, que o Senhor continua dirigindo todas as coisas. O que a gente vê aqui é que, por mais que Deus ame a Davi e tenha uma aliança diretamente com Davi, nesse aspecto desse sofrimento, do qual o Salmo 13 se reporta, o Senhor não respondeu ao sofrimento e angústia de Davi.
nós temos a pretensão de achar que Deus deve responder às nossas ansiedades e às nossas necessidades. Mas, infelizmente, a gente precisa aprender, e muitos aprendem com dureza, com experiências dolorosas, de que quem está no controle, quem está no governo, quem está na soberania de todas as coisas, não somos nós, mas Deus. E que muitas vezes situações e adversidades vêm sobre nós para que Ele cumpra o seu propósito. É difícil a gente compreender porque coisas difíceis acontecem conosco e que Deus não traz uma solução, que Deus não resolve imediatamente. A gente tem dificuldade de compreender e descansar em saber que o Senhor tem o melhor para todos nós. Porque ele diz em sua palavra isso. E Paulo transcreve o dito de Deus pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é difícil a gente compreender um diagnóstico que a gente recebe de uma enfermidade que é maligna, que é difícil de ser curada, e dizer, nisso tudo, o que é que Deus está preservando para mim? Nisso tudo, qual é o projeto de Deus para mim? E é nesse aspecto, irmãos, que a gente precisa olhar para Davi e ver que essa primeira fase desse salmo, ele está simplesmente apresentando as suas angústias diante do Senhor. Eu acho que esse é um segredo para que a gente possa compreender e vivenciar e viver as adversidades que vêm em nossas vidas, sem questionar até quando o Senhor não vai resolver, mas compreender que Deus continua controlando todas as coisas, que Deus tem amor sim por nós, que Ele se importa comigo, que se importa com você, mas que Ele tem planos maiores, que Ele tem planos melhores, e que a gente precisa descansar nele. Aí, então, Davi passa a trazer a confiança que devemos ter agora no Senhor. Mas o mais interessante nessa primeira parte é que, por mais que na versão original seja uma oração de lamento, esse texto não tem nada a ver com lamento. Esse texto tem a ver com um filho que abre, que completamente se desarma para apresentar ao seu pai a sua angústia e a sua alma. O nosso problema é que a gente é suficientemente capaz de achar que pode resolver tudo. Nós aplicamos todos os meios necessários, sejam intelectuais, acadêmicos, científicos, medicinais, para tentar resolver problemas que simplesmente só Deus pode resolver. Ou que muitas vezes ele pode até não querer resolver porque ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas a gente recorre para todos os meios. A gente até recorre, irmãos, para amigos, para os irmãos na fé. A gente deposita a nossa confiança e a nossa esperança de que o irmão vai lutar conosco em oração, que o irmão vai estar conosco, então a gente se desabafa, a gente chora, a gente clama, a gente pede para o irmão. Mas o segredo que a gente aprende nesses primeiros 4 versículos aqui por Davi é que Davi vai à fonte certa. E a fonte certa é o Pai Celestial. É a pessoa certa que a gente deve dizer, Senhor, a minha alma está assim, eu estou com dor, eu estou com sofrimento, eu estou com angústia, eu estou decepcionado, eu estou entristecido, a minha alma está ferida, Senhor, eu não estou em paz. É Ele que devemos buscar. E Davi nos ensina isso, que esses primeiros 4 versículos é Davi abrindo a sua alma e dizendo, Pai, é assim que eu estou me sentindo. Eu estou até achando que o Senhor não está comigo. Eu estou até achando que o Senhor não me ama. Essa angústia que está na minha alma, eu estou expressando para o Senhor. E eu estou me sentindo como se o Senhor não queira resolver, como se o Senhor não queira ouvir. E esse é o segredo para que a gente possa, para que nós possamos brotar em nosso espírito, em nossa alma, a confiança em Deus. Irmãos, busque o Senhor. Se você está com sua alma ferida, se você está vivendo angústia, se você está vivendo uma perda, uma decepção, uma tristeza,
seja oriundo originalmente da pandemia que está trazendo todas essas consequências sobre a vida de todos nós, seja por qualquer outra situação. Irmão, irmã, busque o Senhor. Rasgue seu coração. Entre no teu quarto e diga, Senhor, é desse jeito que eu estou me sentindo. Faça como o nosso irmão mais velho, Jesus, fez ali na cruz. Diz, Pai, eu estou me sentindo abandonado por ti. Pai, não me desampare. Jesus deixou exemplo a quem devemos buscar nos momentos de angústia, de medo, de ansiedade, de dor, de enfermidade, quem devemos recorrer. E aí eu quero dizer um segredo para os irmãos. Perdemos muito tempo em muitas portas sem trilharmos o caminho certo. E a porta exata, que pode e tem capacidade de resolver os nossos problemas. Então, pode ser que essa noite, você também que vai nos ouvir, que não está diretamente aqui no culto, e ouvir essa mensagem, possa compreender que no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia da sua alma, procure o Senhor. Nós temos toda a liberdade de chegar diante do nosso Deus. Todo empecilho, toda barreira, todo o obstáculo foi tirado em Cristo Jesus e nós temos livre acesso ao Pai em dizer para o Senhor, Senhor, olha como está a minha alma. E aí o próprio salmista Davi, ele passa agora a falar para nós, a partir do versículo 5 e 6, que a confiança do salmista está no Senhor. O Senhor é a resposta. Ele responde a nossa alma ferida. E o versículo 5 diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece até que é outra pessoa. Parece até que é outro texto. Parece até que é um outro sentimento. Mas quando a gente consegue se lançar nos braços do Pai e colocar diante dele toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, olhe, a nossa aflição, a nossa tristeza, as nossas decepções, as nossas perdas, as nossas frustrações, as enfermidades, tudo que vem sobre nós, as crises financeiras, as crises pessoais, tudo que vem sobre nós porque somos humanos, o Senhor se interessa. Ele se preocupa. E ele tem o melhor para cada um de nós. E a gente precisa, então, olhar para esse texto e ver que ele estava aflito. Ele se sentia até ausente de Deus, mas ele não deixou de confiar em Deus. No fundo do poço, ele sabia que Deus não iria abandoná-lo, que iria salvá-lo, porque havia uma aliança de Deus com ele, como há uma aliança de Deus comigo e com você. Ele tinha uma aliança, Davi tinha uma aliança com Deus. E por isso que ele retoma, após uma expressão completamente verdadeira diante do Pai, ele toma a certeza na sua alma de que o Senhor há de socorrê-lo nesse momento de sofrimento. Ao escrever esse Salmo 13, Davi também nos torna possível, irmãos, que, por vezes, no meio da aflição, nós podemos cantar ao Senhor. E o cantar é uma expressão de celebração, de glorificação, mesmo que diante dos nossos olhos a situação não seja resolvida. Mesmo que aparentemente a gente ache que a oração não foi respondida. Mesmo até que a gente pense que o Senhor nos abandonou, porque jamais ele vai fazer isso, porque ele não pode voltar atrás na sua palavra, e ele disse que ele estaria conosco todos os dias. Mesmo assim, é algo que está em nós. Nós precisamos, mesmo assim, reconhecer que Deus, ele é poderoso para nos socorrer. Esse salmo, ele é finalizado como uma forma de cântico, de celebração, de adoração, e não apenas para Davi, mas o texto diz que também para o mestre de canto. Ou seja, Davi transmite essa mensagem para o líder de adoração do povo de Israel, para que ele transmita ao todo o povo, e que o Senhor
é um Deus que faz o bem para o seu povo. É isso que ele diz. E aí ele usa três palavras para falar dessa bênção sobre nossas vidas, para transmitir e alicerçar nossa confiança em Deus, na certeza de que, com a alma ferida, com a tristeza de alma, com a luta que estamos passando, com as incertezas e medos, Deus é a nossa confiança. E a primeira palavra que nós vamos olhar aí é a palavra que ele mensura, que ele descreve aí no texto, que é a palavra do hebraico hesed. Essa palavra significa solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade, bondade, favor. E o que nós usamos em nossa expressão aí traduzida no nosso português, a palavra aí para vocês é graça. Que o Senhor dispensa sobre nós a sua graça. Olha o texto, no versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. A palavra graça é hesed do hebraico, que quer dizer que o nosso Deus, ele é confiável, porque ele é um Deus fiel e bondoso. Ele é um Deus benevolente e piedoso. Ele é um Deus que dispensa sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua amizade, a sua doce presença. Irmãos, ao usar essa expressão, Davi estava tão somente dizendo: confia em Deus, porque ele é fiel em sua aliança, em suas promessas, em sua palavra, porque Deus é bom, porque ele é amigo, porque ele é confiável, porque ele é benevolente, porque ele é um Deus de graça. Essa é a expressão que ele usa. A segunda expressão que ele usa aí também no texto, no hebraico, é a palavra ireaçuar, que traduzido do hebraico para o nosso português poderia ser muito bem traduzido como ajudador, a salvação, a assistência, o cuidado. Ou seja, quando Davi diz em seu coração que a sua alma está aflita, que está angustiada, ele se reporta para o regozijo que vem de Deus. E ele, no versículo 5, diz isso, que a minha alma se regozija, o meu coração se regozija, por quê? Porque o Senhor me deu a salvação. Me deu a salvação. Irmãos, eu imagino, de forma muito realista, de quanto as pessoas que estão hoje sofrendo num estado mais agravado, mais crônico do Covid e que estão hospitalizados, que passa na cabeça dessas pessoas no leito ali, algumas ainda não no estado de entubamento, mas aquelas pessoas que estão ali com oxigênio ajudando a sua respiração, aquelas pessoas que estão ali no estado de internamento. O que é que passa na cabeça dessas pessoas? O que vem sobre a mente dessas pessoas? Quais são os seus medos, as suas incertezas? E eu quero dizer para os irmãos que, para o povo de Deus, para os escolhidos do Senhor, para aqueles que têm confiança no Senhor, nós precisamos olhar para essa situação ou qualquer outra que venha sobre nós, ao ponto até de ser uma possível caminhada para a morte. Nós precisamos nos regozijar, sabe por quê? Porque nos é garantido em Cristo Jesus a salvação. E essas pessoas que estão internadas pelo mundo afora, o que é que garante a elas? O que é que certifica as suas vidas do que pode ocorrer além da sua morte? Por isso que elas são desesperadas, são angustiadas. Nós não somos assim. Porque devemos nos regozijar o coração pela salvação. Irmãos, assim como esse momento que estamos vivendo de pandemia e tantas outras pestes que podem vir, nós não temos que ter medo. Lógico que temos que ter o respeito, o temor, nós temos que nos prevenir, temos que fazer tudo o que é necessário para não ser contaminados, mas se porventura vier sobre nós essa contaminação, como já houve em alguns irmãos, nós precisamos saber que nós temos a vida eterna. E é isso que Davi está dizendo: olhe, por mais que a minha alma esteja no fundo do poço,
por mais que eu esteja com a minha alma ferida, por mais que eu não tenha resposta nem do Senhor, eu preciso me regozijar na certeza de que eu tenho a vida eterna, eu tenho a salvação, eu preciso me regozijar, porque esse Deus maravilhoso dispensou sobre minha vida a sua graça salvadora. E é por isso que a gente vê a grande diferença, e eu sempre digo aos irmãos que é sempre um momento específico e especial quando a gente vai para o sepultamento de um crente, que a gente vê uma total serenidade, que a gente vê, sim, expressão de dor, de sofrimento, sim, porque nós somos humanos, mas a gente vê um sofrimento muito bem consolado pela confiança de que quem estamos perdendo para essa vida está garantida a vida em Deus na eternidade. Não é o mesmo quando alguém que não tem a Jesus morre. Há um desespero, há uma angústia daqueles que ficam, há um sofrimento, há uma perspectiva de que também serão os próximos a morrerem, porque não tem o Senhor. Isso não deve ocorrer conosco. É isso que Davi está nos dizendo. Por mais que você esteja tendo um diagnóstico de enfermidade, por mais que você esteja passando por uma luta, por mais que você esteja no fundo do poço, você precisa saber que o mais importante é que você tem a salvação em Cristo Jesus. E isso nos enche o coração de confiança. A terceira palavra que nós vamos encontrar nesse texto, aí ainda olhando para o salmista Davi, é a palavra gamal. A palavra gamal, traduzida, pode muito bem significar um tratamento generoso de uma pessoa, fazer o bem a outra pessoa. E aí ele usa essa expressão no seu cântico do versículo 6, dizendo: olha, eu canto o Senhor, eu louvo o Senhor, eu celebro o Senhor porque Ele é muito bom. Ele me faz bem. Ele é maravilhoso. Essa é uma expressão, imagine, parece que não é a mesma pessoa, parece que não é aquele homem que estava questionando até quando, Senhor, até quando? Ele finaliza agora esse salmo de angústia, de sofrimento, de abrir o coração para o Pai, dizendo: Senhor, eu celebro o Senhor, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor me faz muito bem, porque o Senhor é meu gamal, o Senhor é aquele que quer o meu melhor, aquele que quer o meu bem, por mais que não seja nessa terra, por mais que não seja me tirando dessa angústia, há uma terra, um tempo, um lugar glorioso, reservado para a minha vida, para a tua vida, e é por isso que eu glorifico o teu nome. É por isso que eu confio no Senhor. É por isso que faço da minha confiança a base na certeza de que o Senhor quer o meu bem. Quer o meu bem. Irmãos, devemos querer olhar para esse lado, fazendo uso da mesma expressão que Davi fez aí nos versículos 13 e 4, quando ele se lembra de todos os feitos do Senhor. Então, devemos recordar os feitos do Senhor quando reconhecemos que Ele é Deus amigo, presente. Quando reconhecemos que Ele é Deus que é socorro, que é ajuda, que é assistência, que é cuidado, que é amizade. Que devemos lembrar que Ele é Deus que quer o nosso bem. Devemos lembrar, então, e recordar os seus feitos. O que Ele tem feito? O que Ele fez nesse dia? Qual é a prova da sua fidelidade, do seu amor para com a sua vida, para com a minha vida, no dia que se chama hoje, 18 de abril? Nós precisamos trazer à memória essas maravilhas que Deus tem feito e observar e se atentar que, por mais que Jesus pudesse clamar ali na cruz, e esse salmo é uma configuração também de Cristo, como falei inicialmente, por mais que ele tenha gritado, clamado, chamado pelo Pai, o Pai não ouviu a sua oração e ele morreu na cruz, mas a oração chegou ao coração do Pai e a morte não pôde conter o plano de Deus na vida do seu filho. Aparentemente, parece que Deus não ouviu a oração de Jesus, mas ele não ouviria se, de fato, Jesus se mantivesse morto. Mas quando ele ressuscita Jesus, não somente ele chega para o filho e diz: eu ouvi a tua oração, e no meu tempo respondi, ressuscitando a tua vida dos mortos. Irmãos, pode ser que a minha oração, para essa situação, para essa dor, para essa angústia da minha alma, o Senhor não tenha respondido. Nesse momento, da forma que eu penso, da forma que eu acho, mas o Senhor responderá.
porque a minha confiança está no fato de que Ele é a minha graça. Ele é aquele que traz o benefício para a minha vida. Ele é aquele que traz o meu socorro. A minha confiança está na certeza de que a minha alma é garantida, a certeza da salvação, e a salvação é o maior bem que nós podemos ter. A minha confiança está na certeza de que o Senhor quer o meu bem. Por mais que não tenha resolvido esse problema, Ele tem sempre reservado o melhor para nossas vidas. Pode ser que o melhor de Deus esteja sendo reservado não para essa terra, mas para a eternidade. Mas Ele tem reservado para os seus filhos e suas filhas o melhor que Ele tem. E o melhor que Ele tem para nos dar é desfrutarmos por eternidade em eternidade da sua maravilhosa presença. Esse é o maior bem que nós temos em Cristo Jesus. Precisamos lembrar, mesmo que Jesus tenha confiado em seu Pai, ainda assim, o Pai não o tirou daquela cruz. E se foi assim que aconteceu com Jesus, então isso também pode acontecer com você e comigo. Ou seja, Deus Pai, Ele pode fazer com que você continue carregando essa cruz, passando essa luta, essa enfermidade, essa angústia, mas tenha a certeza de que isso não significa que Ele não está cuidando de você, que Ele te abandonou. Pelo contrário, Ele nunca abandonou a seu filho, Ele nunca abandonou a Davi, Ele nunca vai te abandonar, porque o Senhor, Ele socorreu a Davi, Ele socorreu a Jesus, e Ele irá nos socorrer. Jesus, Ele nunca foi abandonado por Deus. Ele esperou em Deus, pois no tempo certo, Deus o triunfou. E eu quero finalizar dizendo, então, que a nossa oração é, sim, ouvida por Deus, mas nem sempre a resposta é o que desejamos ou esperamos. E sempre é o melhor de Deus para mim e para você. A nossa oração é ouvida por Deus, sim, mas nem sempre a resposta é o que desejamos ou esperamos. E sempre é o melhor de Deus para mim e para você, a resposta dele. Não sei se você está, porventura, passando por alguma angústia. Não sei se você está com alguma coisa que está afligindo e trazendo esse questionamento: até quando, Senhor, eu vou passar por isso? O que eu quero te garantir é que o Senhor, Ele não te abandonou. Que o Senhor sabe o que você está passando. Ele sabe o que nós estamos passando. Em um tempo tão difícil e tão adverso em toda a história, de uma pandemia que está assolando o mundo, mortandade por quase todas as famílias da Terra. Mas o Senhor está observando tudo isso. Tudo está no controle das suas mãos. A minha vida é a sua vida. E que Deus, Ele é, sim, um Deus de graça. Ele é, sim, um Deus de misericórdia e que tem reservado para a gente a eternidade. E que Ele, sim, quer o nosso bem. Cantarei, Senhor, louvores a Ti, porquanto Tu tens feito muito bem. Irmãos, o bem do Senhor não isenta da angústia de alma. Não isenta sofrimentos e dores. O bem do Senhor sempre será o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida. Como falei, não sei o que é que você está passando. Pode ser até que essa mensagem não fale nada ao seu coração, que está tudo bem, que não está ocorrendo nada demais. Além dessa adversidade que nós estamos vivendo, dessa pandemia, está tudo ocorrendo bem. Mas você está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus a trazer a memória, no momento que você estiver passando por luta, de que o Senhor, Ele cuida de você e de mim. E se porventura você está passando por uma adversidade agora, volto a repetir, a sua oração está sendo respondida por Deus. Sim, Ele está ouvindo. Mas não significa que é o que eu quero que você quer. Mas o melhor de Deus, Ele sempre nos dará. E que você se atente para isso. E o segredo que eu deixo para essa finalização dessa mensagem é que
Pode ser que você esteja perdendo tempo tentando resolver problemas que você não pode resolver. Pode ser que você esteja procurando diversas pessoas, profissionais, não profissionais, técnicos, não técnicos, amigos ou distantes, mas não vai resolver. A dica que eu deixo a você é que você procure a pessoa certa. E a pessoa certa é Deus Pai, o Altíssimo, Deus que cuida de nós e que quer o nosso bem. Entra no teu quarto e fala ao teu Deus. Fale como filho, fale como filha, e ele vai ouvir. E confie nele. Não importa se a resposta vai ser imediata, não importa se a angústia vai ser passada, não importa se a enfermidade será curada, não importa se a porta do emprego será aberta, confie em Deus, porque ele sempre reserva o melhor. E nem sempre o melhor está reservado para essa terra. Que a gente possa confiar no Senhor. E assim como Davi nos ensinou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo possa, nesses dias, através dessa mensagem, falar ao meu e ao seu coração. E que a nossa confiança nos leve a celebrar, a salmodiar o nosso Deus e dizer, Senhor, o Senhor tem me feito muito bem. Amém, irmãos? E se porventura alguém precisa, de fato, e especificamente de uma oração, e que não necessariamente precisa se expor aqui, pode muito bem trazer uma mensagem à parte, mandar uma mensagem para mim particular, que nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você, para que Deus possa trazer consolo ao seu coração e confiança. Mesmo que as circunstâncias não sejam mudadas, a nossa confiança não pode ser abalada. Pelo contrário, a nossa confiança deve gerar celebração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque sempre, sempre e sempre o Senhor está em nós e perto de nós para ouvir as nossas dores, as nossas angústias. E o Senhor é a pessoa mais certa a buscarmos, a recorrermos, porque para o Senhor não há nada impossível. Mas independente, Senhor, de irmos até o Senhor, porque nós somos um povo imediatista, nós somos pragmáticos, nós queremos respostas imediatas e nem sempre o Senhor responde como queremos. Pai, que independente de nós abrirmos a nossa alma ao Senhor e falar da nossa dor, da nossa angústia, do nosso sofrimento, Senhor, que não importa a tua resposta, nem o tempo, nem a forma, nem o que o Senhor vai nos responder, que a nossa certeza seja gerar confiança de que eu preciso descansar e celebrar, porque o Senhor sempre fará o melhor para mim. Que essa seja a nossa confiança. E que se porventura vier sobre nós, nessa semana, ou nesse mês, ou em qualquer época de agora para frente, adversidades fortes e grandes que tentem até nos sucumbir, que estejamos lembrando que o Senhor está conosco. A sua graça, a sua presença e a sua misericórdia nos eleva a confiança nele, porque ele é bom. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém?